Estou muito feliz e grato a Deus pelo privilégio de compartilhar com você, neste momento, a palavra de Deus e para tratar do texto que é o mais conhecido de toda a Bíblia, João 3,16, para falar de amor, tão grande amor. Então vamos ouvir a leitura de João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 é a miniatura da Bíblia. É a Bíblia em síntese, em resumo. As palavras são proferidas por Jesus quando ele estava conversando com um dos membros do Sinédrio, chamado Nicodemos, que era mestre em Israel. Este versículo resume, de maneira singular, o grande amor de Deus por você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Destaco aqui alguns pontos deste texto sublime. Primeiro, o maior doador, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Este Deus é o único Deus vivo e verdadeiro. É o Deus Criador, é o Deus da providência, é o Deus da redenção. É o Deus autoexistente, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano. É o Deus santo, santo, santo. É o Deus fiel, justo, verdadeiro. É o Deus que amou você de tal maneira. Que coisa fantástica! Ser amado por Deus. Nada mais importante do que isso. Saber que o Criador do universo, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, ama você, ama você, ama você. Mas aqui, não é apenas o maior doador, mas é também a maior dádiva. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus deu tudo, Deus deu a si mesmo, Deus deu o seu Filho. Mas Deus deu o seu Filho para vir a este mundo. Ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, sendo ele transcendente, que nem os céus dos céus podiam contê-lo. Ele foi se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, a ponto de se tornar um zigoto, um embrião, um feto, um bebê, que nasceu de uma virgem, foi enfaixado em panos, deitado numa manjedoura. Ele, sendo Deus, Criador do universo, aprendeu pelas coisas que sofreu, pisando o nosso chão, bebendo a nossa água, comendo o nosso pão, chorando a nossa lágrima, sentindo a nossa dor, carregando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Deus deu o seu Filho, não para vir ao mundo e ser exaltado pelos homens, ele que era exaltado pelos anjos, mas deu o seu Filho para vir a este mundo, ser cuspido pelos homens, esbordoado pelos homens, a ponto de ser rejeitado mais do que todos os homens. Ele deu o seu Filho para que aqui ele fosse preso, julgado,
condenado, açoitado, vilipendiado e pregado na cruz, como um malfeitor, como um blasfemo, como um conspirador. Ele deu o seu filho para que o seu filho tomasse o nosso lugar. Ele não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Não há maior prova de amor do que esta. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo sorveu o cálice da ira que eu deveria beber cada gota. Ele tomou o meu lugar, levou sobre si o meu pecado, carregou sobre si a minha culpa e morreu a minha morte no meu lugar, como meu substituto, como meu fiador. Oh, tão grande amor, tão sublime amor, eterno amor, amor sacrificial. Mas, em terceiro lugar, não apenas o maior doador, a maior dádiva, mas agora o maior necessitado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E aqui eu quero sugerir a você para colocar o seu nome no lugar do mundo. Porque Deus amou você de tal maneira. Se tivesse apenas você no universo inteiro, Jesus teria vindo para morrer por você. Por mim. Você e eu somos os maiores necessitados. Nós não podemos salvar a nós mesmos. Nós não podemos purificar a nós mesmos. Nós não podemos perdoar a nós mesmos. Nós não podemos transformar a nós mesmos. Ou Jesus nos salva, ou perecemos. Ou Ele nos leva até o Pai, porque Ele é o caminho para o Pai. Ou Ele nos introduz na sala do trono da graça, porque Ele é a porta. Ou Ele nos reconcilia com Deus, porque é o mediador. Ou perecemos, inevitavelmente. Nenhuma religião pode nos salvar. Nenhuma obra meritória é suficiente para nos salvar. Nenhum ritual religioso pode nos salvar. A Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Foi Jesus Cristo mesmo quem disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. Eu sou necessitado. Eu careço da graça de Deus. Eu preciso dessa salvação. Eu sou o maior necessitado, e você também. O maior doador. A maior dádiva. O maior necessitado. Mas agora, em quarto lugar, o maior propósito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há aqui uma possibilidade de perdição eterna, de perecer. Se falarem para você que o inferno não existe, se falarem para você que a morte acabou com tudo e não tem mais nada pela frente, se falarem para você que a eternidade é balela, se falarem para você que não importa como você viva a sua vida aqui, no final vai dar tudo certo, não acredite nisso. O que está em jogo é o seu destino eterno.
Jesus Cristo veio ao mundo para livrar você da ira vindoura. Há uma condenação eterna. O inferno não é uma balela, não é um mito. Ele existe. E quem mais falou sobre ele foi Jesus. Sabe onde ele fica? No final de uma vida sem Cristo. Jesus veio ao mundo exatamente para livrar você da condenação eterna, para que todo que nele crê não pereça. Se você perecer, não é porque não houve redenção e salvação, é porque você rejeitou esta salvação, esta redenção. Eu apelo ao seu coração. Os profetas, os apóstolos, os pais da igreja, os irmãos nossos que nos antecederam apelam ao seu coração para que você se volte para Deus enquanto é tempo, enquanto você pode invocá-lo, enquanto Ele está perto. Porque o contrário disso é perecer, e perecer eternamente. Mas o texto prossegue e diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você crer, você tem a vida eterna. O texto não está falando de se você fizer obras, se você fizer sacrifícios, se você for membro de uma igreja apenas, se você for apenas batizado. Não, se você crer, como diz a Escritura, isso significa: eu transfiro toda a minha confiança de quem eu sou, do que eu faço, e coloco essa confiança em Jesus. Se você crer, se você confiar que Jesus Cristo veio ao mundo para assumir o seu lugar e morrer naquela cruz pelos seus pecados e ressuscitou para a sua justificação, se você crer, você tem a vida eterna. Uma vida que nunca acaba, de deleite, de prazer, de delícias, na presença de Deus, glorificando a Deus, conhecendo a Deus, servindo a Deus por toda a eternidade, sem lágrima, sem dor, sem sofrimento. Este é o maior presente que alguém possa receber. Não se compra com ouro e com prata, não se merece, mas se recebe de graça pela fé em Cristo Jesus. Eu quero orar por você. Hoje pode ser o dia mais feliz da sua vida, o dia da sua salvação. Hoje as escamas podem cair dos seus olhos, essa crosta grossa de incredulidade que envolve o seu coração pode ser rompida e quebrada. Hoje você pode, aí onde você está, fazer uma breve oração, dizer: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o único Salvador. Eu me rendo a Ti e eu Te recebo como meu Salvador pessoal, como Senhor da minha vida. E nesse momento, o Espírito Santo de Deus vai dar a você a alegria da salvação, a segurança da salvação. Eu vou orar com você. Ó Deus, a Tua palavra foi pregada aqui. E eu Te peço que Tu apliques esta palavra ao coração daqueles que estão nos assistindo, para que haja salvação, para que haja alegria, para que haja festa nos céus. Assim eu oro, ó Deus, neste nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um Verdade e Vida e eu queria aproveitar esse tempo para agradecer
aos nossos parceiros em missão, aqueles que têm contribuído para que esse programa esteja sempre presente no ar, abençoando tantas pessoas, tantas famílias, transformando a história de vida de muitos que careciam de conhecer o Evangelho da Graça de Cristo Jesus. Se você quer também conhecer um pouquinho mais sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil, sobre o programa Verdade e Vida, como você pode participar disso que a gente tem construído por meio desse programa, entre em contato conosco. O telefone está aparecendo aí, é o código de área 11 947 18 94 50, e fala que você quer conhecer um pouco mais sobre o programa Verdade e Vida. A gente vai te mandar um presente aí na sua casa, gratuitamente, esse devocional, reflexões para cada dia do seu ano, todas elas escritas pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. Gotas de Esperança para Alma. E você vai poder também conhecer um pouquinho aí daquilo que a gente tem feito. Eu tenho certeza, vai se alegrar em poder contribuir com a expansão do Reino de Deus. O programa Verdade e Vida vai se encerrando, vai acabando, mas na semana que vem a gente está de volta, declarando as verdades do Evangelho, apresentando o amor do Reino de Deus que é revelado em Cristo Jesus. Aqui, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal.